Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu aparecendo aqui um pouco aqui, falar com vocês aí. Um bom dia, uma boa tarde, não sei que hora que o vídeo vai chegar para vocês. Pessoal, antes de tudo a gente quer pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixar um comentário aí para ajudar a gente também, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês e resumir um pouco da nossa história, né? Porque são muitos anos de convivência e aí a gente vai resumir um pouco para vocês conhecerem nós mais, né? E depois vim trazer mais um vídeo de uma novidade para vocês. Mas isso vocês vão saber só no próximo vídeo. Então pessoal, para quem conhece a Jamília, é ela que dá as caras aqui sempre. Eu sou um cara muito tímido, não gosto de aparecer muito, mas sempre eu tô do lado dela, apoiando ela em tudo. A gente passou por um momento muito difícil esse ano e ainda está passando, porque acho que um pouco dos seguidores que acompanham a gente aí sabe da nossa história, do que a gente Sim. viveu esse ano. Foi um momento assim que se a gente não tivesse muita fé, eu e ela, se não tivesse muita fé, acho que, sabe, a gente ia ser muito difícil se levantar, mas acho que a gente com Deus na frente, sabe, se apegou muito em Deus. Só eu e ela sabe da situação. A gente teve momentos muito assim, teve dias assim de a gente falar assim, vixe, a gente não vai sair Problema, né? desse problema, a gente não vai conseguir seguir em frente, sabe? É difícil, muito difícil, mas aí a gente vai falando aqui, ela vai falar um pouco também. Pessoal, na verdade é assim, né? A gente, pra quem não sabe, o meu marido, ele morou na Bahia, né? Ele nasceu em Minas, mas foi criado na Bahia. E eu sou mineira. Ah, Minha vida inteira foi em Minas lá. E aí, bem no interior de Minas mesmo. Aí passou o tempo, né? Ele veio pra cá pro interior de São Paulo e começou a trabalhar e ficou aí a vida dele toda. Então, de vez em quando, ele ia em Minas passear na irmã dele. Aí, nesse tempo, a gente se conheceu, acabamos que viemos morar junto, né? Aqui no interior de São Paulo. Começamos a morar junto. Vai fazer 6 anos, né? Vai fazer 6 anos em julho que a gente tá junto. Dia 26 de julho faz 6 anos. E aí começamos a morar junto, a gente morava de aluguel, foi tudo muito difícil, nós mesmos juntou e comprou os nossos móveis, pagamos certinho ali, eu comecei a trabalhar também, eu cheguei em julho de 2026, já comecei a trabalhar em outubro, e ele também trabalhando, e eu lembro que a gente andava, né, a gente ia fazer compra, fazia as coisas, a gente ia de bicicleta, a gente só tinha uma bicicleta, né, amor? Só uma bicicleta ali. E aí nós ia de bicicleta, às vezes na hora de voltar com a compra, ou a gente voltava com a sacolinha na bicicleta e de a pé, ou então eu pegava um Uber, né, e trazia a compra no Uber e ele vinha com a bicicleta. Depois disso a gente foi trabalhando, compramos a nossa primeira moto, né, a nossa moto, conseguimos comprar ela novinha na casa. E aí, gente, ele começou a trabalhar também mais um pouco ainda, né, fazia 2 serviços a hora, pra gente conseguir dar uma entrada numa casa e comprar uma casa pra gente. E aí, nesse tempo que ele saiu de uma firma, ele trabalhava numa firma, ele saiu de uma firma e começou a trabalhar de motoboy, fazendo entrega. Aí, nesse tempo que ele começou a fazer entrega, roubaram a nossa moto. Aí, roubou a nossa moto, a gente ficou totalmente, assim, sem psicológico, né? Porque, gente, não tinha seguro, a gente não tinha colocado seguro ainda. Então, naquele momento ali, a gente tinha perdido 20 mil reais, que era o valor da moto. E aí, no prazo de 1 hora e meia, a gente conseguiu encontrar a moto que tinha roubado, né? Mas mesmo assim, depois que a gente encontrou, que o Gil voltou a trabalhar de motoboy na rua e tal, ficou difícil, porque eu não ficava em paz em casa com medo de acontecer a mesma coisa, e ele também não ficava em paz na rua. Pra ele, tinha alguém seguindo ele, ia tomar a moto de novo, ele não conseguia ficar até de noite mais na rua, né? A partir das 6 horas você já vinha embora, não conseguia ficar mais, escureceu. Mesmo que o acontecido todo, gente, foi de dia, foi 9 horas da manhã que aconteceu tudo, só que você fica assustado, né, com tudo que aconteceu.
E aí conseguimos recuperar a nossa moto, ele ficou uns 20 dias sem trabalhar. E aí as coisas começaram a apertar de novo. Falei, meu Deus, agora vai ficar ruim de novo. E a gente gravando vídeo, eu trabalhando e tal, tudo mais. Aí deu certo, recuperamos, né? Ficamos aí trabalhando, batalhando. Demos a entrada na nossa casa, aqui no interior de São Paulo. Demos a entrada e compramos uma casa. Aí viemos morar na casa. Aí ele entrou numa firma, né? E trabalhou e depois saiu. A gente pegou acerto, construímos a nossa garagem, tudo certinho da casa e ficamos muito felizes. Aí eu comecei a trabalhar em outro lugar, saí da firma que eu tava, peguei um pouco do meu acerto também, ele pegou um pouco do dinheiro que ele tava. A gente foi e comprou um carrinho pra gente, conseguimos comprar um carro, graças a Deus. E aí fica muito feliz porque a gente já tava com a moto, né, já tava com o carro e com a casa e a gente tava pagando a casa porque a casa foi financiada, né. Então a gente sentou e falou, nossa, acho que agora é a hora da gente arrumar o neném, tá na hora, né? Eu com 24 anos e ele com 30. Então vamos arrumar um neném pra gente. E aí foi que em outubro de 2024 eu engravidei, a gente foi passear em Minas no final do ano, em dezembro, ficamos lá até janeiro, de dezembro até janeiro, passeei um monte, aí vim, eu já tava grávida já de 3 meses, né? Descobrimos que a nossa neném era uma menininha, fizemos chá revelação, fizemos tudo, né? Isso, fizemos o enxoval dela, compramos tudo. Tudo, ganhamos muita coisa, Ganhamos gente. muita coisa também. E aí, tava esperando, né, fazendo as consultas pré-natal, tudo certinho. E acabou que era pra mim ganhar ela em julho, né, lá no início de julho. E aí, gente, no dia da minha neném nascer, ela simplesmente aconteceu dela nascer sem vida, né? Não foi simplesmente. Eu tive hemorragia interna, eu tive descolamento de placenta e aí ela nasceu sem vida. Eu fui para fazer um cardiotoco cedo para maternidade, chegou lá, não acharam os batimentos cardíacos, aí eles já me encaminharam com a cesárea de emergência. Quando eu fui para a cesárea de emergência, ela já estava sem vida. E aí a gente tá passando por esse momento ainda, porque tudo aconteceu agora dia 9 de julho de 2025. Mudou a nossa vida, completamente mudou tudo na nossa vida, porque desde lá então a gente não conseguiu trabalhar mais, eu não consegui trabalhar, ele também não conseguiu. A gente vendeu a nossa moto também para tirar esse tempo, para pegar o dinheiro, ficar com o dinheiro para tirar esse tempo para a mente nossa, né? Porque todos os dois estavam autônomos. Quando eu engravidei, eu estava autônoma, então não tinha como eu ficar no lugar que eu estava trabalhando, eu estava fazendo bico, então não estava registrada. E ele também estava fazendo bico de motoboy, né? Trabalhando de motoboy na rua, era o serviço dele. E aí, acabou que não deu para os dois nenhum trabalhar. Ele não tá com psicológico de ficar na rua trabalhando, né? E nem eu também ainda tenho um psicológico de trabalhar. Então a gente sentou e conversou e falou, vamos vender a nossa moto. Exatamente. Aí nós vendemos a moto para pegar o dinheiro e ir para Minas Gerais, ficar um tempinho lá para tentar distrair a nossa cabeça, porque aqui nessa casa que a gente tava tudo muito difícil pra gente. Até hoje ainda tá muito difícil, por conta que a gente viveu toda a minha gestação aqui, a gente montou o quartinho dela aqui, pintamos o quarto dela, montou berço, montamos tudo. Tem vídeo aqui no canal, vocês viram. E agora a gente já começou a desmontar ele, a gente pintou as paredes de volta, tem vídeo aí que eu pintei, voltou a cor original da casa. Aí já desmontamos o berço, já guardamos o carrinho, embalamos tudo certinho, banheira, tudo que você pensar no enxoval de uma criança, a gente teve que desmontar tudo e guardar. E tá tudo guardadinho e esperar agora a vontade de Deus pra gente, sabe, ir seguindo a vida. Mas a gente já se levantou, a gente tá começando a engatear meio Estamos tentando seguir a vida, aceitar toda a situação que aconteceu com a gente, né? Meio pra lá e pra cá, e se Deus quiser, logo a gente vai ter novidade pra vocês aí, vocês vão saber do que a gente vai fazer, a gente vai gravar um vídeo e mostrando pra vocês aí. Se Deus quiser, tá caminhando, vai dar certo, tá? E eu quero muito agradecer a vocês, tem muito comentário bom, sabe, de incentivo, sabe, eu mesmo acompanho bastante, sabe, os comentários. E muito obrigado por acompanhar a gente, por seguir a gente, por deixar uma mensagem positiva sobre
a nossa história, a nossa vida. E aí, gente, depois que tudo aconteceu, né, no dia 9 de julho, dela nascer sem vida, fizemos o velório, tudo certinho. Eu fiz uma cesárea de emergência. Depois da cesárea, eu não quis ficar no hospital, então eles me liberaram com um dia. Eu tive uma infecção muito, muito forte. E aí eu estourei uns 2 pontos, né? Estourei 2 pontos da minha cesárea. E foi um período muito complicado mesmo. E aí, então a gente achou melhor fazer isso, e ficar um pouco perto da minha família lá em Minas, né? Porque a gente tá morando no interior de São Paulo. Vendemos a moto, pegamos dinheiro e fomos ficar um pouco em Minas, até porque a gente tem compromisso aqui, né? Então eu teria que ter o dinheiro pra ficar tranquila, pra pagar as parcelas da casa, pra não deixar vencer nada. Então a gente foi pra Minas, chegamos lá em Minas. A gente sentou de novo conversando sobre a possibilidade da gente começar a construir lá. Aí nossa conversa vai, conversa vem. A gente tem um terreninho lá de 1 alcares, né, lá em Minas. E aí a gente resolveu construir uma casinha. Então nós começamos essa casinha lá em Minas, falando, não, vamos construir a casinha lá, vamos fazer. Então a gente pegou um pouco do dinheiro da moto e começamos a construir essa casinha que tá desse jeito aqui, que eu vou deixar a foto aqui no canto pra vocês aqui, na lateral, pra vocês verem como tá a casinha lá. E aí agora a gente tá planejando pra terminar essa casinha, né, amor? Nós deixamos ela num ponto de telhado já, entendeu? E tem um pouco já ainda de material lá, ainda tem uns 15 sacos de cimento lá já pago, que o cimento que tá lá, acho que dá pra rebocar, dá pra fazer o contrapiso. Quase terminando. Aí agora tá mais na parte de acabamento mesmo, é cobrir e parte de acabamento. Quem acompanha a gente mesmo aí no canal desde o início, sabe? Da nossa história, sabe? E acompanhou nós lá também. Foi eu mesmo que fiz, sabe? Eu entendo um pouquinho de parte de construção, assim, essas coisas. E aí eu mesmo fazendo, Jamília ajudando, fazendo massa, mesmo ela não podendo fazer as coisas, mas mesmo assim a gente tava ali junto. E foi bom porque a gente ficava o dia inteiro ali na roça, gente. A gente só via os passarinhos cantar e só nós dois lá. E o tempo foi passando, sabe? E a mente da gente foi distraindo mais um pouco. Porque eu acredito que se fosse para nós ter ficado aqui dentro da casa, teria sido muito mais pior pra gente. Então a gente começou, né, a construção lá. Tem todos os vídeos desde o início da base da casa no YouTube, aqui no YouTube. Vocês clicam aí. Terreno, tudo certinho. Tem tudo certinho, gente. E aí vocês clicam aqui no meu perfil que vocês vão ver todos os vídeos que a gente gravou lá da construção da nossa casa, tá? Meu irmão também deu uma ajuda lá, meus 3 irmãos ajudou a gente, nós ponhamos areia. E é muito bom a família estar reunida nesse momento e ajudar a gente a passar por esses problemas difíceis, né? Então minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo tava lá me ajudando, ajudando a pôr areia, ajudando fazer a base, marcando a casa, né, Gil? Isso. Então foi muito bom esse tempo. E aí, gente, como tudo tem um início, tem um fim também, né? Aí a gente foi no dia 15 de agosto pra lá, pra Minas, ficamos lá até o dia 15 de novembro. E a gente teve que voltar pra cá, pro interior de São Paulo, pra resolver algumas coisinhas. Até porque tinha alguns papéis pra nós assinar lá do cemitério de Neném, alguns papéis pra resolver, sabe? E tinha que ser pessoalmente, então a gente tinha que voltar. E mesmo assim, se não tivesse nada para assinar, a gente teria que voltar, porque tem uma casa aqui parada com os móveis dentro, as coisas nossas tá aqui. A gente tem que reerguer a cabeça e seguir em frente, né? Independente do acontecido, a gente tem que pegar firme com Deus e seguir em frente. E a gente tá tentando fazer isso. Então, gente, a gente veio embora, né, no dia 15 de novembro. Vindo embora, o nosso carro quebrou também na estrada. A gente teve que arrumar guincho para trazer o carro até aqui, na onde que é a cidade que a gente mora mesmo. Então arrumamos o guincho, o carro trouxe, aí ficou caro pra caramba, sabe? Mas não tem jeito, é coisas que a gente tá sujeito a passar e acontece, né? A gente também não reclama, se Deus tá colocando nós nessa posição é porque Ele sabe que a gente vai dar conta do processo e a gente vai viver o propósito. E é desse jeito aí na vida de vocês também. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está com vocês e por algum propósito isso tem de acontecer. Foi difícil para a gente aceitar isso, foi muito difícil para nós aceitar que nós foi o escolhido por Deus para passar por isso. A gente não entendia, a gente
ficava, nossa, mas por que comigo? Nossa, mas por que Deus fez isso comigo? Tem tantas pessoas que fazem isso, fazem aquilo e não acontece nada. Só que você que foi o escolhido, se você é o escolhido, não adianta, pode vir pau, pedra, o que for, é você o escolhido, é você que vai passar, né? né? E é isso aí, pessoal. E de tanto vocês mandar mensagem nos comentários, incentivando a gente, hoje eu vou deixar uma mensagem, porque não é só a gente que passa por situações difíceis, tem várias Difíceis. pessoas que às vezes têm situações piores ainda. Sim, Acho que o meu pensamento, acho que o que me ajudou demais, demais na minha vida foi sempre ter pensamento positivo. De saber que aquele processo que eu estava passando era muito difícil, mas só que existe pessoas com mais, eu até me arrepio falando isso aí, tem pessoas com mais dificuldade, sabe, sabe, negócio um problema mais com mais, difícil. muito problema, sabe, do que a gente. Igual eu falei pra vocês, ela é mais tagarela, né? Ela fala mais, eu sou muito tímido mesmo de falar, mas o que eu tava falando as pessoas têm que ter muita fé, têm que pensar sempre em Deus e não desistir, sabe? Levantar e seguir em frente, tentar seguir em frente. É difícil, eu sei que tem pessoas que passam por mesmo problema, por mesmo procedimento que a gente está passando, que eu já teve pessoas que mandou mensagem para mim mesmo, falou para mim, contou a história, sabe? E às vezes a pessoa não passou só uma vez, passou várias vezes, uma, duas, três vezes. Já Sim, ele também conhece pessoas assim que passou por essa dificuldade, entendeu? É muito, você não consegue entender, gente. É difícil, muito difícil. Eu não desejo para ninguém nessa vida. Eu peço a Deus que proteja todos nós, sabe? Mas muito difícil de você lidar com uma situação dessa. Se você não tiver com um psicológico bom, bom. com a mente nula, a gente não vai estar preparado para essas coisas. É muito difícil. A gente Pessoal, nunca pensa que vai acontecer com com a a gente, gente, mas né? a gente tem que ter, sabe? E tem que entender que um processo difícil, mas ele vai passar. Não tem. É, Independente do que for, é, né? Pode ser que comigo a minha filha faleceu, né? Eu tive que devolver ela para Deus. Pode ser que você é uma doença, pode ser que você é outra coisa que aconteceu, mas é um momento difícil. Cada um tem que lidar com a coisa, cada um tem um propósito, cada um tem que passar por esse momento, né? De angústia, porque a vida da gente não é só alegria, não é só felicidade, não. E nós passamos por isso esse ano de 2025 foi o ano que eu percebi que a gente não é só forte, não, a gente é guerreiro. Porque, gente, foi pancada atrás de pancada, mas só que nós estamos em pé e estamos agora no mês de dezembro. Eu sei que nós vamos vencer, vamos continuar firme, batalhar para continuar firme com fé em Deus, porque quanto mais você tem fé, quanto mais você crê em Deus, as coisas vão vir pro lado seu, porque Deus vai perceber que não é coisa assim que vai te derrubar, tá? Então, assim, vocês precisam seguir firme. Se você tá com problema, alguma coisa, pode crer em Deus que Deus vai resolver e na hora certa Ele vai mandar para você o milagre, Ele vai mandar para você a sua felicidade. Por mais que agora a felicidade nossa é que a gente tá com saúde, né? E a gente tá com a nossa família bem, graças a Deus, não temos ninguém no hospital, tá todo mundo bem de saúde, então a felicidade nossa é essa. Mesmo que a gente perdeu a nossa filha, que a nossa filha faleceu, mas só que eu sei que ela tá num bom lugar, ela tá num lugar melhor do que a gente, que em cima desse mundo aqui não é um lugar bom pra gente, não é um lugar melhor do mundo. Então eu sei que a minha filha tá do lado de Deus, ela tá num lugar bem, ela era um anjinho, ela não tinha pecado nenhum, entendeu? Então eu tive a missão de criar ela, para ela fazer essa passagem aqui e retornar. E eu aceitei que Jesus fez isso e que ele me deu essa missão e eu cumpri ela, né? Então o que a gente tem que fazer é seguir em frente. é isso aí, pessoal. E tenha fé, não desista, sabe? Não deixa o inimigo ele encostar, porque o inimigo encosta e a gente Nesses momentos. é prova viva disso, entendeu? Nesses momentos que a gente está passando Isso, difícil, de problema, aí que muito você difícil. vai Né? destestemunhar da sua fé, você vai achar que a sua fé tá pouca, ou que você não tem fé, ou que por que Deus está fazendo isso comigo? Será que Deus existe? Entendeu? E aí que o inimigo tá por trás,
pelejando para fazer você não confiar e não ter fé. E aí é a hora que você perde a fé e é a hora que as coisas desandam mais ainda. E a gente fez de tudo, sabe? De tudo. Do começo ao fim, a gente estava muito contente, muito feliz, sabe? De receber nossa filha e tudo. A gente preparou tudo certinho para ela, sabe? Mas eu tenho certeza que ela sabe, e Deus sabe que ela foi muito amada, sabe? Por mim, pela minha esposa. E Deus, ele nos conforta com, sabe? E dizendo para nós mesmo Que ela tá que bem, ela né? tá bem, que pra gente ficar bem, pra gente seguir. E é isso, gente. Eu no dia que aconteceu, eu entreguei ela para Deus, entendeu? No dia. Já a Jamila foi muito difícil De de entender, aceitar. de aceitar, de entregar. Eu falei para ela, se você só vai ficar bem depois que você conversar com Deus e falar, não, Senhor, é tua, minha filha, cuida dela por nós e a gente segue em frente. E foi isso que ela fez esses dias aí, de um mês, uns 2 meses pra cá, ela fez isso aí. E aí ela começou, sabe, voltar, ela vai voltando, vai gravando, vai fazendo as coisinhas dela que ela fazia antes, sabe? Mas era muito esperado. Eu mesmo, sabe, eu sinto muita falta ainda, sinto muita falta. Daquele, sabe, quando eu chegava do serviço e aí quando eu falava, ela já ficava toda leve, parecia um furacão na barriga da Jamil, sabe? Quando eu chegava, Chutando. Já chutando, e conhecia a já voz, né? conhecia a voz. É difícil quando eu deito ainda, de noite, sabe? Eu De penso muito, madrugada ela chutava muito, né? E muito. aí eu encostava no Gil com a barriga e ela não deixava dormir, né? Isso. E, sabe, aí eu ficava me imaginando, sabe, chegar em casa e depois, tipo assim, sair para trabalhar, porque a vida da gente é essa, a gente sair para trabalhar e eu sempre sonhei em chegar e sentir o cheirinho dela, de poder pegar ela no colo, de poder brincar com ela, sabe, de poder ensinar para ela, sabe, é muito complicado, É. mas eu não tive, eu tive a oportunidade, eu fui pai, eu sou pai e vou continuar sendo pai dela, entendeu? Ela não vai ser esquecida de mim e nem da mãe dela, Não. pode ter certeza. Mas eu sempre tive a vontade de pegá-la no colo e eu não tive essa oportunidade, mas ela vai estar aqui no meu coração, entendeu? Eu não tive ela nos meus braços, porque eu não tive essa. Porque quando ela nasceu, eu não, eles queriam me entregar para me pegar no colo e tudo, mas eu não quis. Eu não falei, não. Você não queria Eu não ter queria ter a sensação de ter ela nos meus braços e só não tá por um comigo. minuto, só 2 minutos. Eu queria que ela ficasse para sempre aqui comigo, sabe? Para me cuidar dela, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando dela, acho que bem melhor ainda do que eu, entendeu? E eu entreguei sim ela para Deus e agora é seguir em frente. E para vocês que estão do outro lado aí assistindo a gente, e eu tenho certeza que tem gente passando pela mesma situação e Ou sempre, passou. ou passou, e sempre tem pessoas mandando mensagem para Jamil lá no Instagram, aqui também no YouTube. Manda mensagem para ela falando que já passou, que está passando, sabe? É muito difícil. Eu Que deixo a minha palavra para vocês, é que não desista, se apega muito em Deus, sabe? É, tenha fé. tudo do que o inimigo vir na orelha, buzinar, sempre a palavra de Deus, falando, Jesus, tira isso de perto de mim, pronto, e tenta seguir a vida. É difícil. Eu falo tenta porque é difícil, muito, e foi difícil, está sendo Tá sendo difícil e difícil. vai ser difícil, mas sempre com o pensamento em Deus e a fé em Deus, Sim. tá bom? E a gente agradece também do fundo do coração todas as mensagens que a gente recebe aqui de vocês, dando apoio, pedindo oração pra gente também, colocando a gente nas orações de vocês. E a gente quer dizer pra vocês que a gente tá organizando a nossa vida tudo aqui. E aí logo depois que a gente terminar de organizar tudo, que a gente tiver uma resposta concreta de tudo, a gente vai vir gravar um vídeo pra vocês, conversar com vocês e contar o restante da história daqui pra frente, porque eu acredito que o ano que vem, agora em janeiro, a gente vai começar uma nova história e eu quero que vocês façam parte dessa nova história nossa, tá? Né? Exatamente, A pessoal. partir do mês que vem, né? A partir de janeiro. De janeiro de 2026 a gente vai 2026. começar uma nova história, Nova vamos história. começar do zero de novo
e a gente quer que vocês estejam com nós. Então, assim que a gente tiver uma resposta de tudo certinho, a gente vai vir conversar com vocês aqui. Até porque eu gravo conteúdo pra cá e eu tenho muitas pessoas aqui que acompanham a gente, que gostam da gente. E a gente quer que vocês estejam com nós também esse período aí, esse tempo. E que a gente for gravar tudo pra vocês. Mas é isso aí, pessoal. A gente contou rapidamente, assim, resumindo, assim, sabe? Porque se for pra gente contar a nossa história, a gente vai ficar aqui 2 ou 3 dias, a gente não vai... Teríamos que fazer em parte, né? Em parte, sabe? A gente tentou resumir, sabe, em 20 minutos, 25 minutos, sei lá, meia hora, pra vocês entenderem, sabe? Mas a gente tá bem psicologicamente, a gente tá tentando seguir a vida, igual eu falei. Mas tá bom, fica com Deus, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe o vídeo se puder e comenta bastante, conta também sua história para nós também no comentário, deixe sugestão de vídeo também pra gente, sabe, que ajuda muito, sabe? E curtindo o vídeo e compartilhando ajuda muito, vai entregar para mais pessoas e tenho certeza que um vídeo desse serve como incentivo, apoio para vocês, isso, né? Vamos supor, talvez tem uma pessoa que tá passando por um momento difícil aí agora e ela vê esse vídeo e talvez seja uma resposta para Deus, de Deus para vocês, né? Isso. Talvez Deus tá usando a gente para postar esse vídeo hoje para conversar com vocês, para falar no coração de vocês hoje. Então acredito eu que se você está vendo esse vídeo e está passando por alguma coisa que está te deixando angustiada, que está aflita, que seu coração está machucado, se apegue em Deus e que o Senhor Jesus possa fazer obras na sua vida, e sem a fé e sem Deus a gente não é nada. Então, assim, se você tá aí hoje, tá acontecendo alguma coisa, talvez você esteja afastada de Deus, não precisa ir à igreja, não precisa ir a nada. Pega a sua Bíblia, ajoelha na sua cama, no seu quarto, na onde que você quiser, e faça a sua oração e conversa com Deus, se abre para Ele. Fala pra Ele tudo que você tá sentindo e talvez seja essa a resposta que Deus está esperando de você. Talvez essa angústia que tá no seu coração seja a procura de Deus que você não está fazendo. Talvez você está longe dele, talvez você passou por um caminho e ele passou por outro. Mas vá ao encontro do Senhor, porque estar perto dele é maravilhoso. Tá bom, valeu pessoal. Valeu, pessoal. Tudo bom, hein? Valeu, obrigado. Muito obrigado por ter ficado até aqui no final do vídeo. Se ficou e não deixou o seu like ainda, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!